Oi, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que eu venho pensando há um bom tempo, desde que a era do Chris Chibnall começou, a partir de também o final da era do Steven Moffat, que é esse assunto que você está vendo no título. Tem uma coisa de muito diferente que poderia ter acontecido na transição da era do Steven Moffat para a era do Chris Chibnall, que poderia ter mudado completamente a era do Chris Chibnall, essa que a gente está vivendo agora. Isso eu vou explicando durante o vídeo, porque apesar de eu achar a era do Chris Chibnall relativamente boa, assim, eu assisto os episódios, eu gosto de boa parte deles, alguns eu não gosto, e é tudo o momento, né? Tem momentos que eu não gosto de nada, como por exemplo o Orphan 55, tem alguns momentos que eu gosto muito dos episódios, como por exemplo esse Revolution of the Daleks. Então, a era do Chris Chibnall é uma era extremamente criticada, eu também acho que ela poderia ter sido muito melhor aproveitada, poderia ter sido bem mais interessante, assim, e o Chris Chibnall não é o melhor escritor do mundo, a gente já sabe disso desde que ele começou a escrever para Doctor Who em temporadas passadas, mas mesmo assim eu ainda consigo gostar e eu consigo ver lados positivos na era dele, e por isso que eu trago sempre também alguns lados mais positivos para também tentar espalhar esse lado bom de Doctor Who, porque qual o sentido também de fazer algo e só ficar falando mal? O sentido também desse canal não é ficar falando mal das coisas, o sentido desse canal é aproveitar uma série legal e falar sobre ela. É isso. Mesmo assim, eu entendo que a era do Chris Chibnall poderia ter sido muito diferente, muito bem feita. E pra gente saber como isso aconteceu, voltando no tempo, lá para 2017, a gente começa a traçar esses caminhos que Doctor Who poderia ter ido. Então, para mim, tem apenas um ponto, tirando todos os outros que provavelmente você vai deixar nos comentários dizendo não, poderia ser isso, mas eu tenho um ponto que para mim foi o crucial para a era do Chris Chibnall não ter sido tão bem direcionada, porque os roteiros podem ter seus problemas, algumas outras coisas podem ter seus problemas, mas esse um elemento faz com que haja uma grande desconexão entre a era do Chris Chibnall e a era anterior do Steven Moffat. Parece que a regeneração veio e o que existia antes não existia mais. A Doutora regenerou e é uma nova série, é uma coisa completamente diferente. Na era do Steven Moffat também teve isso, em comparação com a era do Russell T. Davies, mas parece que, de certo ponto, ainda o Steven Moffat conseguiu conectar algumas coisas, mas logo no início da era do Chris Chibnall isso não aconteceu. A gente chegou já no primeiro episódio da Jodie Whittaker e tudo era novo. E aí, esse um ponto seria o mais importante. Lá no final de 2017, a gente viu a despedida do Peter Capaldi como doutor, mas a gente viu mais uma despedida. A despedida da amiga do doutor, da Bill Potts. E é esse o ponto principal. Para mim, o que faltou nessa transição de eras, e eu não entendo por que eles fazem isso, é a mesma série, só mudou o escritor, talvez tenha a ver um pouco com o ego de escritor também, mas por que, sendo a mesma série, que tem a mesma continuidade, que é o mesmo universo, por que eles trouxeram uma companion nova que teve um desenvolvimento ótimo, para ela ter ficado de escanteio quando acabou a era do Peter Capaldi. Eu gostaria muito de ver a Pearl Mackie, a Bill Potts, continuando a trajetória dela na série com a Doutora. E poderia ter tanta possibilidade de desenvolvimento de todas essas coisas. Não precisaria ter os outros companions, talvez pudesse colocar só o Graham ou só a Yaz, não precisaria reintroduzir tudo de novo. Até porque lá em 2017, no episódio The Pilot, a série foi reintroduzida mais uma vez. Eles criaram aquele episódio justamente para dar um reinício na série. E aí, lá no novo episódio, quando mudou a era, eles reintroduziram a série de novo. Então,
Pra que no intervalo de 1 ano fazer 2 introduções em Doctor Who? E aí eu vejo que a falta da Bill Potts, que era uma companion que já estava conhecendo a história do Doutor, já estava cada vez mais dentro desse universo, mas ainda não totalmente, porque ela não sabia muito bem o que era regeneração, ela não sabia muito bem sobre os Senhores do Tempo, ela estava começando a descobrir. Essa próxima temporada, 11ª, 12ª temporadas, poderiam ser uma ótima expansão para a relação entre os personagens, porque a Bill ia conhecer Gallifrey, a Bill ia conhecer mais sobre a Doutora, mais sobre, por exemplo, a criança temporal, e eu acho que poderia até muito mais ajudar a Doutora nesse sentido, no caso de motivação e no caso de falar tudo o que precisava ser dito, do que os Companions atuais que não sabiam absolutamente nada sobre a personagem. Então, para mim sim, se eu fosse escolher um erro fatal para essa era do Chris Chibnall, seria a falta de continuidade da Bill como companion para estender essa relação com a Doutora e fechar um ciclo muito mais bem feito. E aí, talvez na 13ª temporada, aí sim a Bill poderia dizer adeus para 13ª Doutora ainda ter algum novo companion, alguma coisa assim, para aí sim criar uma era nova aos poucos para essa Doutora, quando ela já tivesse desenvolvida. Mas eu acho que é isso, eu tava pensando muito sobre isso, fazia um tempo já que eu tava com essa ideia na cabeça e para mim foi um dos pontos principais. Eu sei que vocês vão falar de roteiro, de furo de roteiro, de direção, de várias outras coisas, mas entendendo como a série seria se tivesse uma continuação com os mesmos personagens meio que se unindo, eu acho que esse foi um dos pontos principais que a série se perdeu. Mas é isso, muito obrigado por assistir, eu acho que eu tinha que falar o que tinha que falar. Você pode dizer nos comentários o que você acha disso, ou o que você acha, o que você pensa que foram os erros mais graves da era do Chris Chibnall. É isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.